Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós vamos, na aula nesse vídeo de hoje, continuar com as variáveis que nós tínhamos iniciado no vídeo anterior. E nós vamos abordar aqui, continuar abordando os tipos de variáveis, os operadores matemáticos, tá? O conceito de um módulo de um número. Esses três tópicos daí que nós vamos abordar aí. Tá? Bom, então, antes de mais nada, vamos continuar aqui com o programa que nós começamos na aula anterior, no vídeo anterior, que seria a questão da declaração de variáveis. Eu falei para vocês aqui variáveis, dos três tipos básicos, que tem depois modificadores, mas esses aqui são os tipos mais simples que tem. Nós temos variáveis do tipo inteiro, variáveis do tipo float, variável do tipo char, E essas variáveis, na verdade, nós vamos fazer, por exemplo, a leitura, Então, o nome número fui eu que escolhi, tá? Você escolhe o nome da variável. Tem alguns critérios que a gente já comentou no vídeo anterior, que não pode ter espaço em branco no meio do nome de uma variável. É diferente de você estar comparando o nome das pastas que você tem no Windows, que você coloca nome com acento e assim por diante. Então a gente não usa acentuação, a gente não usa espaço em branco. Tá? Se você tiver que colocar uma variável com um nome composto, você usa o sublinhado entre o nome, porque não pode deixar espaço em branco. E se você digitar uma variável, por exemplo, número com N minúsculo é diferente de número com N maiúsculo. Então são coisas diferentes. A gente costuma não colocar letra maiúscula nas variáveis, tá? Mas existem programadores que colocam uma variável inteira escrita em maiúsculo para destacar que ela é uma variável do tipo global, que nós vamos ver bem mais para frente, que ela é compartilhada com outros programas, ou o programa manda essa variável para algumas funções e assim por diante. Então, às vezes, em certas situações, eles fazem uma diferenciação colocando maiúsculo. Mas, em geral, a gente costuma escrever as variáveis com letra minúscula mesmo. Tá? Mas se vocês escreverem com letra maiúscula, tudo bem, desde que vocês mantenham o mesmo nome. Se vocês começarem com N maiúsculo e todo o resto minúsculo, é diferente de número com tudo minúsculo. Então, são duas variáveis diferentes. Isso é importante a gente lembrar. E nome de variável não pode ser nome de comando. Então, eu não posso ter uma variável chamada include, não posso ter uma variável chamada printf e assim por diante, porque são comandos, na verdade, tá? Então ele não vai, são palavras reservadas e você não pode usar isso como nome de variável, tá? Então são aqueles critérios básicos, que a gente tem para nomes de variáveis válidos, tá certo? Então a gente evita qualquer tipo de símbolo, a gente evita acentuação. Vejam que as acentuações que eu estou usando aqui são exclusivamente nos comentários. Esses comentários eles não entram no processamento, o computador nem analisa o que está aqui. Então, barra, tudo que tiver depois de barra, para ele vira comentário na linha. E ele não analisa esse tipo de coisa. Então, a gente nunca coloca acentuação no nome de variável, nem sequer no nome do programa. Eu salvei esse programa aqui, que foi feito no vídeo anterior, de nome de variáveis sem acento. Não coloco acentuação no programa. O que aparece esse asteriscozinho do lado do nome do arquivo? Significa o seguinte, que eu fiz modificações e essas modificações não estão salvas. Ou seja, se eu fechar o programa agora sem... ele vai dizer se eu quero salvar ou não, mas de qualquer forma, se eu fechar o programa ou desligar o computador, essas modificações tudo que eu estou fazendo agora ainda não foi salvo. É importante que vocês comecem a salvar tudo que vocês fazem, porque eventualmente pode ter situações que vocês vão compilar o programa, ele trava ou cria um erro fatal e vocês podem perder tudo que vocês digitaram. Tá? Então, de tempos em tempos, é importante ir salvando o programa. Tá? Então, clica no disquetezinho que está lá em cima e salva o programa. Tá? É super importante esse tipo de coisa, salvar, não deixar para salvar só no final, porque eventualmente se der qualquer zebra, é como aquele e-mail que você estava escrevendo e apagou a luz, e você perdeu tudo que você estava digitando. Se você não salvou como rascunho, você perdeu tudo que você digitou. Então, de tempos em tempos, é bom clicar no disquetezinho aqui, mandar salvar, pronto, ele já assumiu o asterisco, está salvo e assim por diante. E nós vamos ver, então, um comando para leitura, que faz parte da biblioteca sdio.h. Então, eu coloco aqui scanf, tá? E vou fazer a leitura, por exemplo, de um número inteiro. Mas antes de fazer a leitura do número inteiro, eu preciso dizer qual é o formato desse número. Então, só para a gente ter uma ideia, o que está na página 10 da nossa apostila,
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós temos no comando scanf, isso aqui está na página 10 da nossa apostila, temos os formatos aqui diversos. Então, quando você vai ler uma variável, ou escrever uma variável, né, é importante, né, é fundamental que você, na linguagem C, tem que dizer qual é o formato dessa linguagem. Isso é interessante? É sim, porque é muito poderoso. Eu vou mostrar para vocês que dá para fazer 1000 coisas por causa dessa questão do formato aqui. Se diz qual é o formato de leitura. Então, mesmo que tenha que ler um comando, uma linha muito grande, com tudo misturado, ele consegue separar as coisas. Tá? Você diz qual é o formato. E isso aqui, na verdade, foi uma mão na roda para muitos aplicativos que até hoje rodam e assim por diante e continuam rodando. E essa separação em formatação aqui ajuda muito a separar os tipos, os dados de respectivas variáveis que eventualmente possam estar misturados. Tá certo? O primeiro programa que eu vi que lia uma linha inteira com todos os dados, todas as informações, era o GPS. Né, transmitido pelo satélite, ele dava a posição global onde você estava posicionado. Né? Então, o GPS, na verdade, né, um exemplo clássico de como é importante essa questão de formatação. Mas antes de a gente entrar nos detalhes mais técnicos, deixa eu mostrar para vocês o seguinte, que porcentagem C é um formato de um caractere simples, de apenas uma letra. Então, você pode ler um número como sendo um caractere simples. Tá? Só que daí ele é considerado texto, ele não será considerado número. Tá? Então, porcentagem C, a gente não precisa decorar tudo isso que está aqui, gente. Só, né, muito pelo contrário, a gente não decora nada. Isso aqui está sempre disponível para vocês consultarem na apostila, mas, na verdade, os 3 tipos bem básicos que nós estamos vendo são porcentagem C, uma letrinha só. Tá? Quando é uma cadeia de caracteres, mais do que uma letra, é a porcentagem S. Cadeia de caracteres, está aqui. Ó. Tá? Então, lá embaixo, porcentagem S, cadeia de caracteres. Então, só que a gente vai trabalhar agora, no momento, só com um caractere de cada vez. Tá? Depois a gente passa para o mais complicadinho um pouco. Mas nada difícil. Tá? Tem uma porcentagem I, que é inteiro com sinal, e tem a porcentagem D, que é inteiro decimal. Eu, pessoalmente, prefiro trabalhar com porcentagem D, mas tanto faz, na verdade. Né? O resultado é praticamente o mesmo. Daí tem variações do tipo porcentagem O, inteiro octal. Na numeração octal, a numeração vai de 0 até 7. Então você tem 8 dígitos. E cadê o 9? O 9 não existe. Tá certo? Depois do 8 vem o quê? Vem o 10. Ele junta 2. Acabou a numeração ali. Né? Assim como no sistema decimal, depois do 9, o que você faz para representar um número maior que 9? Você junta 2 dígitos. É o 10, por exemplo. Né? Então sempre que acaba o dígito, se junta mais um. Né? E assim vai, é o sistema de numeração. E o hexadecimal? O hexadecimal é um sistema muito usado, onde você tem 16 caracteres. Tá? Puxa, 16 caracteres, mas aí depois do 9, então, como é que continua? Como é que vai ser? Daí você vai ter as letras. Tá? A letra A, a letra B, C, D, até a letra F. Tá? Que é o dígito 16. Tá? Ou seja, de 0 até F. Na verdade, né, o que acontece depois do F? Depois do F se junta 2, porque acabou a numeração. Né? Sempre que acaba o número, né, o sistema de numeração, para representar uma quantidade maior do que aquela, você junta 2 dígitos. Então depois do F vem o quê? Vem o 10. 1 e 0. Começa tudo de novo. Até chegar em 1F. E assim por diante. E aonde que a gente usa esse sistema maluco? Na internet é muito usado, gente. Vocês devem ter ouvido falar já do sistema. Eu vou até aqui abrir para vocês a página da UTFPR, tá? Sistemas utfpr.edu.br. Né? Deixa eu pegar aqui, apagar isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Tá? Muito bem, o que acontece? Né? Se você pegar aqui, exibir o código-fonte da página e procurar por F3 aqui, vou colocar o hashtag. Hashtag, na verdade, vai ver um esquema, né, um dos comandos é hexadecimal, tá? É um valor expresso de cores, por exemplo.
Tá? Então eu vou apertar F3 de novo aqui, eu vou vendo cores, F3, F3, aqui tem uma cor. Então o que acontece? Background, 7F e tal, tá aqui, ó. Né? Tem uma mensagem do antivírus aqui na página da TFPR. 7F, né? 7F, né? Então, na verdade, o que acontece? Isso aqui é um cinza, porque eu sei que as cores estão equilibradas entre, né, as cores, as três cores básicas, vermelho, verde, né, azul, vermelho e verde, tá? As cores estão RGB, Red, Green e Blue. Tá? Então, as cores estão equilibradas, estão no neutro, na verdade, isso aqui é um tipo de cinza. Tá? Assim como esse outro aqui também é outro tipo de cinza. Né? E assim por diante. Então, as cores na internet são expressas em hexadecimal. O que mais que expressam em hexadecimal? Endereços do IPv6, que é a nova tendência da internet, porque os endereços IPv4 já acabaram. Né? Depois eu falo, não é o nosso caso aqui, mas só para vocês saberem que o sistema de numeração então é totalmente diferente e é bem utilizado na web. Tá? Então endereços de roteadores, né, redes e assim por diante, a gente usa endereços hexadecimais. Tá? Então depois da letra do número 9 continua com a letra com letras TDA até F. Tá? Depois do F daí junta 2. Né? Então inteiro sem sinal, variações aqui. Bom, quais são os principais aqui que a gente precisa ver? Né? Tem notação científica, um monte de coisa que a gente precisa ver. Nós vamos usar muito porcentagem C. Eu vou usar o porcentagem D, que é a minha preferência. Poderia ser porcentagem I, mas eu prefiro porcentagem D, que inteiro decimal, para ficar claro que é um decimal. Vamos usar a porcentagem F, que é um número com vírgula, ponto flutuante. E é um sistema decimal, claro, só que com casa decimal. Então, na verdade, tem todos os dígitos, tem os 10 dígitos, de 0 até 9. Então, é o mesmo sistema, só que aqui é inteiro e aqui é com vírgula, float. Float é ponto flutuante, com vírgula. Tá? E vamos usar porcentagem S, que é uma cadeia de caracteres, é o string, que a gente vai ver mais para frente. Tá bom? Então é isso que a gente vai ver. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, tá? Voltando aqui no nosso programa, então eu tenho que ler com scanf, e a gente viu lá os formatos, e eu vou ler um inteiro. Então o inteiro é porcentagem D. Então a gente vai usar muito porcentagem D, porcentagem C de caractere, tá? E a porcentagem F, quando for float, no caso decimal. Então, entre aspas, quando se usa um scanf, o scanf vai fazer o quê? Leitura do teclado. Tá? Mas você tem que dizer qual é o formato que você vai ler. Isso é importante, super importante, uma coisa super útil, que muitas linguagens não têm esse recurso, e você às vezes fica engessado sem conseguir fazer algumas coisas, porque você, quando lê tudo de uma vez, ou não tem como ler partes. E o C é poderoso, você pode ler partes da coisa, você pode fazer uma leitura parcial, uma leitura de dados específicos, tá? Pode pular algumas coisas, então vocês vão ver que é uma coisa fascinante na linguagem C. Então, porcentagem D para ler o inteiro decimal. Muito bem, qual é a variável que eu vou ler? Bom, eu vou ler número, só que toda variável, quando você faz uso do scanf, você tem que colocar um E comercial. Esse E é E de endereço. E sempre que a gente vai usar, né, no caso aqui no nosso tópico, nosso nível aqui não é a parte com ponteiros, a gente não vai trabalhar com ponteiros, nem endereços, nem mexer em endereços de memória, esse E de endereço, e a gente, na verdade, no nível que nós estamos, nós vamos trabalhar sempre com o scanf associado com o E, porque sem o E, na verdade, você está manipulando diretamente na memória, né? Você está trabalhando com ponteiros, e você pode, então, ter outra, né, seria outra situação para você trabalhar com esse tipo de coisa. Então, para nós, para fazer uma leitura básica de uma variável simples, você coloca sempre o E comercial. Então, o scanf está associado a esse E comercial para fazer a leitura, não de uma posição de memória, mas, né, do endereço, e a gente coloca aqui número. Então, a gente vai ler o endereço da variável número, a gente vai ver lá no endereço. Tá? Então, é isso que a gente faz, a gente lê a variável. Se eu colocar M maiúsculo, não é a mesma variável, certo? Então eu tenho que colocar N minúsculo, exatamente como eu escrevi, como eu declarei. Tá? Se você colocar uma variável de outro tipo, não estará correto. Tá? Então eu coloco N minúsculo. Perfeito? Muito bem. Então eu fiz uma leitura de um número, tá?
leitura de um número, que eu vou... Só que o que vai acontecer se eu rodar o programa agora? Então vamos rodar o programinha do Build and Run. Tá aqui. Opa, tela preta. E agora? O que ele está fazendo? Ele está esperando para ler um número. Tá, e por que não apareceu nada aqui? Porque você não disse o que era para fazer. Então, sempre que você vai fazer a leitura de alguma coisa, é importante que você coloque aqui um printf, que também faz parte da mesma biblioteca, né, do stdio. Então, tanto o scanf como o printf são dois comandos que fazem parte da mesma biblioteca, da stdio. Tá? Você tem que dar instrução para o seu usuário. Tipo, digite um número. Eu vou evitar a acentuação. A acentuação invariável é proibido sempre. Em textos, no meio do printf, você pode até colocar, mas tem que colocar, selecionar a página de código. Isso eu só vou falar no próximo vídeo. Tá? Então, digite um número, tá? Inteiro. Eu vou colocar aqui 2 pontos e vou esperar para digitar um número inteiro. Perfeito? Muito bem. Agora sim, agora ele vai rodar o programinha e vai funcionar. Então dá um build and run aqui, digita o número inteiro, está esperando para você digitar o número inteiro. Eu vou digitar, por exemplo, o valor 5. Tá? Pronto, terminou o programa. Por que terminou o programa? Porque o programa é só isso mesmo. Você só mandou ler um número, não mandou fazer mais nada. Né? Então só tem isso aqui, ó. Ele fez isso aqui, leu um número que você declarou aqui em cima. Então toda variável, antes de ser usada, como no caso aqui estou usando para fazer um scanf, para ler alguma coisa, tem que ser declarado. Então primeiro tem que ter um int número. Então ele vai aceitar um número inteiro. Vamos ver como é que ele escreve esse número inteiro aqui. Então, tudo bem, eu vou fazer o seguinte agora. Printf, tá? E vou colocar 2 quebras de linha. A gente já viu lá na página 10 que tem a formatação de que contra barra n são quebras de linha. Eu até vou colocar um comentário aqui com barra. Isso aqui eu vou colocar que são quebras de linha. Ok? Só para a gente lembrar esse tipo de coisa. E agora eu vou fazer um printf do número. Eu vou colocar tudo sem acento. Eu posso até colocar aqui com letra maiúscula para ficar bonito, número, mas esse texto aqui é texto, não é a variável, não é nada disso. Tá? Número igual a... E você tem que dizer qual é o formato do número. Na hora que você vai escrever a variável, você também tem que dizer o formato. Qual é o formato de um número inteiro decimal? Porcentagem D. Podia ser porcentagem I também? Podia. Eu gosto de trabalhar com porcentagem D. Inteiro decimal. Tá? Muito bem. Qual é a variável que eu quero escrever? É número. Ok? Desculpe. Bom, então, número, por exemplo, é uma variável do tipo inteiro. Ele vai escrever o número, né? Então, vai pular 2 linhas depois que eu digitar o número inteiro. E vai escrever o número que eu acabei de digitar. Então, número igual a... E vai escrever isso aí. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer o programinha funcionar. Então, build and run. Se você der só run, ele vai rodar a versão anterior, antes de você fazer as modificações. Tem que ser build and run. Toda vez que você modifica, tem que compilar de novo. Build é compilar o programa. Né? Então, vou colocar aqui, ó, número inteiro, 5. Tá? Mas vamos colocar 5.5. O separador de decimal, gente, é o ponto, não é a vírgula. Você só troca para vírgula quando você usa uma mudança de página de código. O separador de decimal universal é o ponto. Então a gente vai usar, né, digite o número inteiro, colocar 5.5. Número igual a 5, tá lá. Ó. Cadê o ponto 5? Ele jogou fora. Porque você declarou a variável como sendo inteira. Então, casas decimais ele ignora. Isso aqui é o que eu mostrei para você, né? Acabei de mostrar, que é o que eu tinha falado no vídeo anterior. Né? Ou seja, mesmo que você digite um número inteiro, né, que é com decimal, como a variável é do tipo inteira, int número, está aqui, int número, ele joga fora as casas decimais. Tá? Não é um float. Tá? Então, tudo bem, ele vai aceitar só números inteiros, só vai pegar a parte inteira do número. Certo? Muito bem, agora vamos então, vou pular 2 linhas de novo. Então, printf,
Eu posso até fazer um copiar-colar, né? Contra barra N, contra barra N. Isso aqui são quebras de linha. Posso copiar as linhas do ponto e vírgula. Todos os comandos que terminam com ponto e vírgula. Se você esquecer o ponto e vírgula, ele vai reclamar. Tá? Quebras de linha. Tá? E como eu vou ler uma variável do tipo float, tá? Vamos colocar aqui um printf, uma instrução, tem que dar a instrução para o usuário sempre. Tá? Então digite um valor de preço. Opa, sem cedilha. Então digite um valor com decimais. Se você digitar inteiro, tudo bem, ele vai mostrar inteiro. Tá? Então digite um valor com decimais. Tá? Eu vou colocar aqui um espaçozinho para não grudar tudo. Tá? E vou colocar aqui o ponto e vírgula. Tá? E agora eu vou fazer o scanf, que é o que? Leitura da variável. Qual é o formato de uma variável que tem casa decimal? É porcentagem F. Né? Muito bem. Como tem scanf, tem que ter esse E comercial aqui. Porque a gente não vai usar, nesse primeiro momento, nada que seja voltado a ponteiros, nada voltado... Então é sempre com endereço de memória. Eu vou trabalhar aqui então com valor com decimais. Eu vou colocar aqui o porcentagem F, que é o formato, e vou colocar no dinheiro, que é a variável que eu declarei lá em cima. Então eu não posso usar o nome de uma variável sem ter declarado ela antes. Né? Não adianta eu trocar aqui por money, porque money não foi declarado e vai dar erro. Né? Então dinheiro. Tá? Muito bem. O que eu quero fazer depois? Bom, depois disso eu quero pular duas linhas de novo e escrever, né, o dinheiro igual. Então eu quero quebrar essa linha aqui, eu vou pegar isso aqui, copiar, colar, tá? E vou fazer um printf agora para escrever o número, né, o valor em dinheiro. Então printf, e vou escrever a variável, né, de dinheiro que eu acabei de ler. Só que lembre-se, o programa vai rodar tudo de novo aqui, né? Tudo que está aqui vai ser rodado de novo. Então eu vou escrever aqui valor igual a, e vou escrever aqui qual é o formato de dinheiro, porcentagem F, float, né? Float. Então como eu vou dar um printf, o printf nunca tem o E comercial. Eu vou escrever dinheiro, então é o nome da variável. Direto. Então esse formato aqui é o formato do dinheiro, tem que sempre dizer. Então ele vai escrever exatamente nesse formato que está aqui. Ele vai colocar valor igual, e no lugar desse porcentagem F entra o valor do dinheiro que está aqui. Tá? Ele vai escrever a variável com esse formato que está aqui. Tá certo? Muito bem. Então vamos dar uma olhadinha, como é que funciona isso? Vamos rodar o programa? Vamos lá. Build and Run, tem que dar sempre o Build and Run. Se eu der só Run, é a versão anterior, né, do programa. Então tá aqui, ó. Digite um número inteiro. Vou colocar aqui, por exemplo, 7. Tá? O número é 7. Digite o valor com decimais. Ele pulou as duas linhas lá que eu mandei, pulou mais duas linhas aqui. Tá? Na verdade, ele quebrou essa linha e quebrou mais uma. Tá? Bom, valor com decimais, ele está pedindo aqui. Então, valor com decimais, eu vou colocar aqui, por exemplo, 9.3. Tá? O valor é 9.3000, então ele leu certinho, o valor é esse aqui, terminou o programa, porque eu mandei escrever aqui R$ 9,30. 9.3, na verdade, valor de dinheiro, o valor é 9.3, então valor com decimais, valor igual a, né, ele colocou dessa forma que está aqui. Tá? Então eu chamei a variável de dinheiro, estou escrevendo ali, né, então você tem, na verdade, a variável, né, sendo escrita dessa forma. Bom, o que mais que nós vamos fazer? Nós vamos agora pegar a mesma coisa que está aqui, ó, vou pegar, fazer um copiar-colar. Então, digite um valor, uma letra. Vou escrever aqui. Então, copiar, colar, de duas quebras de linha, digite uma letra. Tá? E vou, então, já dei a instrução para o meu usuário, né, e vou fazer um scanf. Scanf, qual é o formato para ler letra? Para ler um caractere?
é um porcentagem C. Então sempre você dá o formato, certo? Porcentagem C para ler. Então esses três aqui são os formatos, são as variáveis mais importantes que a gente tem, que seria um número inteiro, um float. O resto são variações que a gente vai usar eventualmente, mas se você entendeu esses três, você entendeu a lógica da coisa. Então o scanf tem sempre esse Ezinho aqui, e vou ler uma letra. Muito bem, se eu vou ler uma letra, eu quero depois escrever essa letra. Tá? Então o que acontece? Eu vou pegar aqui de novo o printf aqui com quebras de linha para pular duas linhas, para ficar no mesmo formato que os demais ali, ó. Tá? Não tenho receio, quando vocês fizerem um programa, de pular linha, de organizar coisas. Vocês vejam, por exemplo, que eu estou dando um espaçamento aqui. Estou dando um tabzinho aqui para todas as linhas, para dizer, isso tudo aqui está dentro do main. Ó. Tá? É como se estivesse dentro do main. Então isso aqui é para esse alinhamento aqui, para dizer, ó, isso tudo aqui faz parte do programa principal. Ele não está fora do main. Tem coisas que podem ficar fora do programa principal? Tem, a gente vai ver depois, inclusive funções. Né? Bom, então eu li as letras aqui, dei duas quebras de linha, quero escrever a letra, eu li a letra, né, quero escrever a letra, e eu vou fazer como isso? Printf, né, letra, tá, igual a... Qual é o formato de uma letra? É a porcentagem C. Então, porcentagem C, certo? Vírgula, e vou escrever letra. A letra que eu li. E está pronto o meu programinha, então leu três variáveis do tipo inteiro, né, float e letra. Tá? E agora vou fazer um build and run. Já tem uma janela em aberto aqui, por isso que não... Quando acontecer esse tipo de coisa que não aparecia o build and run abertos aqui, gente, é porque a gente não fechou a janela. Tá? Então, você não consegue compilar quando a janela está aberta. Então, se por acaso for rodar o programa e sumir a opção Build and Run daqui, ela ficar desabilitada, é porque você está com a janela de compilação aberta. Então você vai lá, fecha a janela e volta aqui, daí dá um Build and Run e pronto, abre outra janela, né, novamente. Então vamos desde o começo. Digite um número inteiro, 7. Tá? Digite um valor com casas decimais, 2.3. Tá? Digite uma letra. Opa! Sumiu a letra. Não deu tempo. O que aconteceu com a letra? Né? O que aconteceu, gente, é o seguinte. É que o Enter entra como caractere válido. E você deu, na verdade, escreveu um número, deu Enter. Tá? Você escreveu um número com um valor com casa decimal e deu Enter. Certo? E, na verdade, o que acontece? Você tem Enter sobrando aí. O Enter, na verdade, é um tipo de caractere, porque a linguagem C lê qualquer coisa, inclusive teclas especiais que você digita. Então, por que ele não parou para ler a letra? Porque ele entendeu que já pegou a letra. É o Enter, a coisa que estava sobrando quando você deu Enter no teclado, esse Enter ficou sobrando lá. Então, para você gastar essa letra, né, esse Enter que está sobrando, você tem que usar um artifício, tá? Que é o seguinte, é um getChar, tá? Que faz o quê? Ele descarta o último enter. Então isso aqui é para descartar o último. Sempre que eu vou ler uma letra, eu tenho que ver se por acaso uma string, ou uma letra, qualquer coisa desse tipo, eu tenho que ver se por acaso não tem um enter sobrando no meio do caminho. Certo? Então quando eu leio um número, eu dou enter. Toda vez que eu dou enter, na verdade, esse enter fica num espaço de memória do teclado, que a gente chama de buffer de teclado. Tá? Então, aquilo ali fica armazenado no teclado, e quando você pega para ler o que foi digitado no teclado, ele pega esse enter no lugar da letra que você gostaria que ele lesse. Então, para descartar o último enter, tá? Você tem que fazer um getChar, com exatamente essa sintaxe que a gente está aqui. O que é getChar? Ele pega um caractere que está sobrando, ou seja, vazio aqui dentro, ele vai ler, vai fazer um getChar e vai ler a última letra lá, vai gastar o enter que estava sobrando, para que você consiga ler a letra. Tá? Vamos fazer o build and run, então, tá lá. Ó. Então digite um número inteiro, 7,
tá? Digite o valor com casas decimais, 2.3, tá? Digite uma letra, agora sim, ele descartou o último Enter, certo? Então agora está esperando a letra. A letra é a letra A. Letra igual a A. Perfeito? Ok? Então deu para a gente ter uma ideia aqui. Então nós encerramos esse vídeo por aqui e já vamos continuar ainda nesse mesmo módulo com outro vídeo. Ok? Obrigado. E já retornamos com outro vídeo no próximo módulo.